Pessoal, vou conversar agora aqui com o Tadeu Porto, nosso amigo. Ele é petroleiro, engenheiro, funcionário da Petrobras, dirigente sindical, né? Ele é dirigente da CUT. Vou trazer ele aqui. Oi, Tadeu, tudo bem? Fala, Miguel, beleza? E você? Opa! Pronto. Beleza, velho? Tudo tranquilo. Tadeu, deixa eu trazer uma notícia aqui da Petrobras. Hoje as ações caíram um pouco aí da Petrobras em função do anúncio das mudanças, né? O João Paul Prats, presidente da Petrobras, ele foi demitido, ele sai da Petrobras. Quem entra agora é Magda Chambriard, né? Magda Chambriard, engenheira civil, ex-diretora-geral da ANP e também já era funcionária da Petrobras. Aí caíram as ações. Só que eu estava vendo aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui tem os períodos, ó. Se você vê um ano, então foi uma quedinha pequena em relação à valorização forte em um ano, né? Em 5 anos também valorização. Então, a Petrobras está tranquila, e na realidade tem até uma questão irônica. Às vezes, quando cai, até parece ter às vezes até uma boa notícia, né? Porque esses mercados aí, como ele só pensa em lucro, então a mensagem que pode passar, aí eu queria sua opinião, é que essa nova presidente, que a gente vai ver agora, a que veio, né? Mas a grande expectativa de todo mundo, todo brasileiro que acompanha a Petrobras, que torce pela Petrobras, que defende a Petrobras, é porque sabe que a Petrobras ela detém o maior volume de investimentos no país. A Petrobras ela tem mais volume de investimento que o governo federal, bem mais, inclusive. Então, qualquer projeto de desenvolvimento nacional passa pela Petrobras. A Petrobras ela é o coração do Brasil, né? Ela é o coração, detém energia. Por isso a gente ficou muito triste quando o Bolsonaro fatiou a Petrobras, privatizou a BR. Aquilo foi um crime de proporções enormes. Mas, enfim, eu quero sua opinião, novamente dar as boas-vindas aqui ao Jornal da Fora, sempre muito bem conversar contigo. Como é que a FUP, como é que a CUT, os sindicatos aqui que você está ligado, receberam essa notícia da saída do Prats e da entrada da nova presidente? E o que vocês estão esperando dela? O que você pode contar para a gente aí? Travou para mim. Voltou. Você tá me vendo? Ah, tá. Foi eu que travei? Travou, mas voltou. Não sei se é eu, mas travou, mas voltou agora normalizou. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Da pergunta de que a gente está esperando, o que a gente acha da queda do Jean Paul e o que a gente espera da Magda, né? Isso. Olha, cara, vamos lá, né? A gente tem que lembrar que a Petrobras, ela é praticamente o ministério do Brasil, né? E agora, com essa nova geopolítica apontando para uma transição energética em relação com a energia, em relação à energia, meio ambiente tão forte, o Brasil querendo se posicionar como presidente do G20, como vai pegar a presidência do BRICS, como uma liderança mundial sediando a COP, né? A Petrobras acaba ficando um cargo extremamente estratégico e assim mais susceptível às lutas políticas, né? Ficou muito claro que houve um tipo de tensionamento entre o ministro de Minas e Energia do PSD, né, partido liderado pelo Kassab, aqui de São Paulo, que tem mais de 50 deputados na base, né? Ou seja, não é um poder, não é pouco poder. E o companheiro João Paul Prats, que chega ao PT através de uma aproximação com a governadora Fátima Bezerra, um quadro histórico do PT, diferente do João Paul, que chega recentemente, assume o Senado depois que a Fátima vira governadora e faz no Senado um ótimo trabalho, né, que a FUP inclusive ressaltou na nota que ela soltou, fazendo uma análise aí do que aconteceu. E aí, cara, né, é difícil para a gente saber todas as nuances da briga política, mas parece que dessa maneira
o Alessandro Silveira ganha a queda de braço em cima do Jean Paul Prats, e ao que parece, por quê? O Jean Paul Prats, né, pega uma Petrobras terra arrasada, né, inclusive na relação com o movimento sindical, então é terra arrasada mesmo, né, melhora muitas coisas, só que parece que ele não deu o ritmo que a conjuntura está pedindo e que o Lula está enxergando da conjuntura, né? O Lula tem expectativa da indústria naval do Brasil voltar a ser mais pujante da maneira mais rápida possível, que a gente tenha aqui, pelo menos, dentro da nova matriz energética de energia, né, que não abandona o petróleo propriamente dito, mas faz uma transição para o gás natural, um investimento no mercado de gás natural muito mais apurado. Aqui uma informação para a galera, né? A Argentina tem uma malha de gás 2 vezes maior que a malha do Brasil. Aquele tamanhozinho de país, comparado a gente, né, tem uma malha de gás que é 2 vezes maior que a nossa malha de gás. Né? O Brasil queima gás ou reinjeta, porque é proibido queimar, né? Reinjeta de volta no reservatório e fica ciclando gás. Pega ele do reservatório, joga de volta, porque não tem para onde jogar o gás do pré-sal, por causa da falta de infraestrutura do gasoduto. E a gente precisa resolver isso. Né? Terminar as refinarias, o Comperj do Rio de Janeiro e a Reneste em Pernambuco, né? Investir de fato em fertilizantes, que é um problema enorme que o país tem, né? A gente importa a maioria dos fertilizantes da Ucrânia e da Rússia, dá para saber a instabilidade que vive a região, e são insumos importantes para a economia brasileira, que ainda é uma economia muito voltada para o agronegócio, né? Então, me parece que o João Paulo não conseguiu tá na mesma conexão do nível da conjuntura, e agora a Magda aparece como solução. Né? O que a gente tem dito enquanto FUP é que o Lula tem todo o respaldo para poder fazer essas escolhas, porque é ele que está posicionado, né, na função que tem a melhor visão de todos nós. Né? A geopolítica mundial, que demanda muito no petróleo, e a demanda interna, que é necessário para o país se industrializar mais, para o país não sofrer com a inflação do preço dos derivados e por aí vai. Interessante essa informação que você deu, Tadeu, de que a Argentina tem uma malha de gasodutos bem maior, é o dobro da brasileira. Não sabia disso, não. Isso é grave. Interessante. Interessante e grave, porque hoje em dia está claro que o gás natural é a melhor forma de energia para a indústria. É o que a China está fazendo. Né? A China está fazendo uma conversão em massa de carvão para gás natural. O gás natural é muito melhor para o meio ambiente. Polui, mas polui muito menos do que carvão, evidentemente. Dentre as energias usadas para a indústria, polui menos. Eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, de um seminário internacional com petroleiros do mundo inteiro na Rússia, em 2018. Eu estava no setor internacional da Federação dos Petroleiros, né? E isso foi mostrado para a gente como uma nova matriz energética mundial das empresas mesmo. Então há um consenso, né? E aí é claro que nós trabalhadores ainda queremos uma coisa melhor ainda do que isso. Mas mesmo da empresa já há um consenso que mudar para gás é um tipo de nova etapa da nova matriz energética mundial. Sim, sim. E esse gás natural ele pode ser usado para termoelétrica, para gerar eletricidade também, não? Sim, né? Pode ir direto para as casas, para os domicílios, né? Diminuindo a dependência, né? Você muda um chuveiro elétrico para o chuveiro a gás, por exemplo, você sobrecarrega menos o sistema elétrico, depende menos do sistema elétrico, né? Fora as grandes empresas também que podem utilizar o gás. O gás é utilizado para gerar energia das plataformas de petróleo. Tive a oportunidade de embarcar muito tempo, né? Então, é muito lindo, inclusive, plataforma de petróleo, gente. Você pega o gás ali e ali mesmo você trata e gera energia do próprio gás que está vindo do reservatório, sabe? Então, é de fato de uma utilidade muito grande. E o Brasil tem que apontar, cara, para esse
Só que você sabe as dificuldades que tem, né? Você tem dentro da Petrobras uma corporação ainda lavajatista que criminaliza as grandes empreiteiras, que é quem tem capacidade de fazer grandes obras desse tipo. Você tem uma mídia, uma imprensa que criminaliza totalmente investimentos em infraestrutura no Brasil. Parece que o Brasil viva de importação de produtos de valor agregado, né? E uma burguesia sem vergonha que parece que o Brasil quer que o Brasil seja jardim do mundo, né? Que só quer saber de receber dinheiro sem dar prosperidade aqui para o país. Né? Há uma expectativa muito grande, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com a Comperj. A Comperj, você sabe, eu sou do Rio, a Comperj, ela viria para praticamente salvar a economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado falido, né? Um estado que não tem quase indústria, não tem agricultura, só tem serviço, mas mesmo assim é um estado que é, ainda assim, a segunda maior economia do país, né? Mas é falido do ponto de vista industrial. E quando se anunciou a Comperj, havia uma expectativa muito grande, e falido do ponto de vista social, né, sobretudo, eu diria, porque você tem a cidade do Rio, que é rica, né, apesar de ter muita pobreza, mas você tem o estado do Rio de Janeiro é muito pobre, muito subdesenvolvido. A Baixada Fluminense, né, por exemplo, é uma das áreas mais pobres do país. A gente já conversou sobre isso. A renda per capita na Baixada é uma das menores do país. Tem índice de criminalidade altíssimo. Então, quando foi anunciada a Comperj, houve uma expectativa muito grande que iria emancipar a Baixada e o estado do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro produz mais de 80% do petróleo do país, fica com royalties, mas a realidade não mudou, não houve mudança estrutural da realidade econômica do estado do Rio. E é o estado que mais exporta petróleo, né, velho? Não sei se... Sim. Não passou, Santos não passou, porque boa parte do pré-sal ainda está ali perto, Maricá, Niterói, né? O Rio de Janeiro está vivendo um tipo de doença holandesa, cara, porque o tanto de dinheiro que o petróleo dá, não dá retorno para o Estado. Olha o que a Petrobras lucrou nesses últimos anos, cara. Isso é coisa de doido. E distribuindo dividendos. E, aliás, teve aquele embate Lula-Jean Paul Prats na questão dos dividendos extraordinários. Que a empresa já estava distribuindo muito dividendo, que é o que o mercado espera dela, e parece que ela precisa cumprir isso para ter algum tipo de estabilidade, né? Mas os dividendos extraordinários, além do que ela já paga muito, o governo queria segurar. E aí, numa votação, o Jean Paul Prats se absteve, não votou com o governo. Né? Isso foi indicado como uma crise que aconteceu. Eu sei dessas coisas pela imprensa, como a maioria das pessoas sabe. Não sei nada de bastidor disso aí não, tá, gente? Mas, né, conhecendo a política do jeito que a gente conhece, é bem capaz de ter dado uma crise mesmo, forte. Eu entrevistei o Jean Paul Prats, junto com outros jornalistas, né, da imprensa independente, e ele falou sobre a Comperj, falou sobre as refinarias, mas ele deu a entender, pela resposta dele, que há um embate político sobre o que será a Comperj, né? Qual o tamanho que ela vai ter, que eles vão ter que terminar, né? Então, há um embate. Você tem... ele deu a entender isso, que existe um setor que é uma Comperj pequena, né, tipo quase ornamental, né, um laboratório, e você tem quem quer transformar aquilo numa refinaria de verdade, né, uma grande refinaria. Como é que você está vendo isso? Eu acho que é a disputa dentro da Petrobras, né? A gente tem que lembrar que a galera ficou 6 anos lá, a direita, vamos dizer assim, e gestando antes, né? E ali eles colocaram um mecanismo, sabe, a parte da corporação da empresa, né, de ganhar muito com dividendo,
Olha só, eu acho que a gente. É óbvio que eu tenho que ter muita responsabilidade para falar esse tipo de coisa aqui, mas a gente tem que, pelo menos, ter a capacidade de abstrair e tentar conectar, com muito respeito, as pontas soltas. Mas a gestão bolsonarista na Petrobras teve um diretor que foi demitido, né, sumariamente, por ter suspeita de inside job com trabalho interno, né? Para ganhar com as ações da Petrobras, sabendo as movimentações antes. Olha o tanto que a ação da Petrobras está valendo na bolsa. Né? O cara foi demitido por quê? Ele caiu por quê? Né? Isso são coisas que estão tudo conectados. Está tudo conectado na vida real. Tem gente que acha que a Petrobras tem que ser uma grande vaca leiteira de exportação de petróleo mesmo. Se ela parar para fazer as coisas aqui, dentro do Brasil, acaba tendo mais custo para a empresa, ela tem que ter mais funcionário para dividir o lucro que a empresa dá, e tem gente dentro da Petrobras que acaba achando, porra, eu vou perder um pedaço do que é meu, né? Mas, obviamente, estou colocando aqui dentro das aparências e no campo da abstração, sabe? Mas certamente, hoje, dentro da corporação, você tem uma linha muito forte e sólida de que a Petrobras tem que ser só uma empresa exportadora de petróleo cru, com pouquíssimos funcionários, ganhando dinheiro com isso. E esse embate é muito forte mesmo dentro da empresa. Tem outro embate que existe, né? É sobre aquela refinaria na Bahia que foi privatizada, como é que é o nome? Renan. Refinaria Landolfo Alves. Landolfo Alves, isso. Foi privatizada, vendida lá para os árabes, né? Foi para Emirados Árabes, né, que vendeu, né? O Arábia Saudita. Cara. Foi um dos dois, né? Foi pro fundo Mubadala. Mubadala é Emirados Árabes. Emirados Árabes. Manchester City, comprou o Bahia, patrocina os times de futebol lá. Esse fundo aí é dos Emirados. Sim. O fundo saudita tem outro nome. Emirados Árabes. Só que aí eu vi a notícia, eu queria saber se você sabe a novidade disso, que os árabes, né, esse fundo estaria querendo revender para a Petrobras, né, e a Petrobras iria assumir, né, reassumir o controle dessa refinaria. Tem notícia disso? Avançou isso? Cara, a última notícia que eu tenho deve ter uns 2 meses, e a Petrobras tinha assinado uma parceria, sim, com o Mubadala, né, para ajudar ali na operação da refinaria, e isso foi visto como algo que pode ser um passo para a reestatização, porque o cenário que desenharam para a Mubadala foi muito diferente do que aconteceu, né? A direita também deu uma despirocada, eu vou falar, assim, eles se vendem como grandes gestores, né? Preveem o futuro de maneira brilhante, mas às vezes fazem cagadas homéricas, né? Um deles foi essa ideia de achar que ia pegar o parque de refino brasileiro e ia passar tudo no cobre na maior facilidade do mundo. Né? Quando vem a inflação, principalmente a inflação de 2021, e dá um choque de realidade nessa galera, que se você não controlar o preço dos combustíveis no Brasil, você desestabiliza o país inteiro, que era um choque que podia ter acontecido lá na greve dos caminhoneiros em 2018, como que eles impactaram o PIB brasileiro, né? Ali não teve como segurar. Né? A própria sociedade ficou contra. Né? Se você privatizasse as refinarias, você estaria seguindo o preço paridade de importação. Se ele tivesse sendo feito agora, Miguel, a gasolina estava 7 conto. Estava 8 conto. Né? Agora você imagina que loucura que não ia ser com a alavancagem das empresas do jeito que está, o Brasil precisando diminuir a taxa de juros para voltar a ter investimento e o dinheiro voltar a circular, o que não ia ser uma inflação explodindo por conta de preço dos combustíveis, com a Petrobras lucrando 200 bilhões no ano. Saiu o resultado ontem da empresa, lucrou mais um tanto do segundo trimestre, não, do primeiro trimestre. Lucrou mais um tanto. Né? Dinheiro não está faltando para a empresa. Ela pode muito bem ser um amortecedor de uma grande crise brasileira. Né? E eu acho que aí a sociedade teve esse choque
de realidade, uma coisa que foi vendido diferente para os árabes. Eles acharam que ia chegar aqui, poder vender a gasolina no preço que eles queriam, ia ter um mercado consumidor pujante o tempo todo e vender o peixe errado para os caras. É possível sim, e a gente está na luta para reestatizar a Rilão. Muito bem. A gente tem 4 minutos. Eu queria usar um pouquinho esses últimos minutos para você falar um pouco dos sindicatos, né? Como é que está a atuação, como é que está a situação dos sindicatos? Havia uma expectativa que com a volta do Lula, né, de se reiniciar um processo de fortalecimento dos sindicatos, do movimento sindical brasileiro, né, que saiu muito enfraquecido desse processo político todo, foi uma das maiores vítimas desse processo desde o impeachment da presidente Dilma. Eles foram para cima dos sindicatos, desmonetizaram, desfinanciaram os sindicatos. Como é que você está vendo? Tem alguma notícia sobre... eu sei que é um momento difícil ainda no mercado de trabalho e tudo, mas como é que você está vendo essa recuperação sindical? Está acontecendo alguma coisa? Alguma coisinha está acontecendo, mas é muito difícil, né, Miguel? Nossos sindicatos, principalmente os cotistas, eu posso falar com mais tranquilidade, a gente tenta estar bem antenado na conjuntura. E aí, velho, a gente sabe que o mundo do trabalho tá vivendo uma crise gigantesca, né? Você não sabe definir o que é uma jornada de trabalho mais, porque o trabalho está na palma da mão, o trabalhador é acionado o tempo todo, o trabalhador é governado por uma plataforma, né? Que são micro pedaços infinitesimais que controla até o desejo do trabalhador através de estímulos. Então é muito difícil mesmo, né? Eu estava fazendo uma fala hoje na comunicação da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, trazendo um dado, né, para o pessoal, que em 2017 os sindicatos arrecadaram 6 bilhões e meio de reais, né? Em 2023 os sindicatos arrecadaram 68 milhões de reais. Foi uma queda de 98%, né? Sem financiamento fica muito complicado. Mas mesmo assim a gente está avançando, porque a gente se vira nos 30, né, velho? Ou seja, os grupos tripartite foram retomados pelo governo, né? A participação nos conselhos voltaram a ser ampliadas, né? Os grupos de trabalho foram criados aí da Convenção 58 da OIT, 151, desculpa, da OIT para regularizar a sindicalização do serviço público, do PL dos aplicativos, para poder regularizar essa ideia que o governo tem chamado de trabalhador autônomo com direito, né? Da reforma sindical, que traz a própria taxa negocial, que foi referendada pelo STF. Eu acredito que nós estamos avançando sim, né? Mas, obviamente, ainda com muita dificuldade, porque a pancada que a gente levou na reforma trabalhista, ela foi justamente para tentar nos aniquilar, né? Mas a gente é tinhoso, a gente é danado, e para acabar mesmo com a organização dos trabalhadores, cara, é só acabando com o planeta, né? Porque onde tem trabalhador sendo explorado, vai ter revolta, a gente vai pegar essa revolta, vai organizar e vamos dar um jeito, né? A CUT nasceu em situação muito pior na década de 80, sabe? Então, aqui pelo menos a gente já tem a bagagem, tem algum tipo de estrutura do Estado que foi criado depois da Constituição de 88, e agora é a gente saber se reinventar para poder dar a cabo aí dessa nova pauta com essa revolução tecnológica que mudou tanto o mundo do trabalho. Maravilha, Tadeu. Terminar aqui, são 7 horas já. Agradeço muito a sua participação. Trouxe muita informação para a gente. Obrigado. Me despedir do pessoal aí também. Audiência. Muito obrigado pela audiência a todos. Eu volto amanhã. Forte abraço. Valeu, gente.